Estamos no capítulo 17 do Evangelho de São João. Eu tenho dito para vocês que o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, Jesus, ele está ali junto com os apóstolos, ele acontece dentro no cenáculo, aonde Jesus institui o sacramento da Eucaristia e do sacerdócio. Depois ele sai dali do cenáculo e aí acontece todo aquele momento, né, de sofrimento dele, e depois ele é morto e no terceiro dia ele ressuscita. Só que, como nós estamos agora no contexto da ascensão de Jesus, ou seja, do retorno de Jesus aos céus, e agora ele está no céu, mas ele continua presente também no nosso meio, principalmente na Eucaristia. Nós temos que olhar agora nesse contexto. Jesus, ele está no céu, rezando por nós. Assim como no cenáculo, ele rezou, agora ele volta para o céu e ele reza por mim e reza por você. Esse capítulo 17 que é chamada a oração sacerdotal de Jesus. Ele está ali rezando. Pai, a obra foi começada, glorifica agora teu Filho. Pai, que eles estejam unidos a mim, a nós, da mesma forma como eu estou unido a vós, a ti. É assim que ele está rezando. Então vamos imaginar isso. Não somente lá na cruz. Antes dele morrer, ele rezou por nós. Na cruz, ele rezou. A oração de Jesus lá na cruz foi essa: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E agora, diante do Pai, com as suas chagas gloriosas, na sua humanidade e na sua divindade, ele continua rezando. Então hoje, ele pediu algo que é muito importante para todos nós, que nós precisamos ter esse conhecimento. Ele diz: Pai, aqueles que me deste, quem foi que o Pai deu a Jesus? Quem foi? Quais foram as pessoas? Todos nós, eu, você, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, todos foi dado. O Pai nos deu a Jesus. Aí ele diz assim, olha, uma vez que o Senhor me deu, ele diz: eu quero que estejam comigo, onde eu estiver. Aonde é que Jesus está agora? No céu. Vocês imaginam o que é que Jesus está pedindo? Ele está dizendo: Pai, eu quero que o Padre José Augusto esteja comigo aqui no céu, aqui comigo. Eu estou falando o meu nome, mas fale o seu nome. É você também. Para quê? Para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste. Porque me amastes antes da fundação do universo. Ou seja, Jesus está pedindo que nós estejamos com ele um dia, para que nós vivamos felizes com ele. Como eu sempre falo, né? Uma felicidade jamais existente aqui na terra. Só lá que tem. Lá não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá morte, não haverá mais nada. É só alegria junto com ele. Então Jesus, ele pediu isso. Porque lá no céu, primeiramente estava só a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Depois, a Trindade criou os anjos. E os anjos estavam lá e estão lá. Mas quando Deus nos criou, houve uma rebelião. Mas Deus não nos criou no céu. Ele nos criou aqui na terra. E lá no céu só tinha os anjos, a Trindade, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os anjos. Aí quando Deus nos cria, uma parte dos anjos se rebelaram porque não queria que Deus nos criasse. E aí que vem o diabo, né? O divisor. Aí, diante da rebeldia deles, nós também, Deus pediu que nós fôssemos obedientes a Ele. Nós aqui na terra desobedecemos a Ele por causa do diabo que nos seduziu à desobediência. Então houve uma cisão. Nós que tínhamos unidade com Deus, nós perdemos essa unidade. Por isso que Jesus agora está rezando para que nós nos unamos a Ele de novo. E o que nos separa dele é o pecado. Então, o pecado deve ser banido da nossa vida para que nós voltemos à comunhão. Então, Jesus veio do céu, o diabo veio também. O diabo quer nos afastar de Deus e Jesus quer nos trazer de volta. E Jesus nos trouxe de volta quando Ele se ofereceu como sacrifício na cruz. Aí houve agora a comunhão de novo. Nós fomos perdoados. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ali Jesus entregou o seu Espírito, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e o Pai acolheu essa entrega do Filho para que nós pudéssemos voltar à comunhão. Então agora eu vou fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta para mim também. A oração de Jesus, pedindo que eu e você estejamos lá com Ele, está fazendo efeito? A vida que você leva é realmente a vida de alguém que vai contemplar a glória de Deus no céu? Faça essa pergunta para você. Ela é importantíssima. Você não pode ficar sem fazer essa pergunta. Porque senão você vai levar uma vida alienada. Achando que você é de Deus, mas você nem observa se você está levando uma vida com Deus mesmo. E você acha que é de Deus e está tudo bem. E quando você morrer, você vai contemplar a glória de Deus. Eu pergunto, é verdade isso? Se Jesus te chamar hoje, realmente, com essa vida que você leva, Padre José Augusto, você realmente vai para contemplar a glória de Deus? Porque pode ser, Padre José Augusto, que essa oração de Jesus ainda não fez efeito na tua vida, mesmo você sendo padre. Pode ser, Padre José Augusto, que Jesus te chame hoje e a oração dele não teve efeito porque você até se tornou padre, mas é um hipócrita que não leva uma vida santa. Bem, tem algumas pessoas aí que não me conhecem, né? Aí, porque vê eu fazendo algumas homilias aqui, aí dizem que até a homilia é boa, né? Aí dizem assim, nossa, esse padre é muito santo. Ilusão, você não me conhece. Você não vive comigo.
Você está avaliando minha santidade por causa de homilia. É por causa da homilia, né? Bem, tem outros que me acham uma jararaca. Os que me conhecem. Aqueles que me conhecem dizem assim, olha, não vive o que fala. Os que me conhecem, os que não conhecem. Parece que eu estou enganando a uns e as outros não, né? Dá uma tristeza quando eu vejo na televisão pessoas, né, artistas, cantores, escritores, atores, autores, que quando morrem, nossa, é tanta homenagem. Tanta homenagem que é feita para aquelas pessoas, e muita emoção, e muito choro, e muito aplauso, e batem palmas, até gente cantando, que eu fico me perguntando, realmente, aquela pessoa que morreu ali, que está todo mundo homenageando agora, quando ela passou para o outro lado, será que ela foi homenageada também por Deus? Porque parece que, quando se observa a vida daquelas pessoas, não foi uma vida assim santa, não. Se tornaram famosas, sim. E muito famosas. Gente atrás, as mulheres, né, as moças estribuchando e gritando, querendo pular por cima daquelas cercas, né? E eu quero ir, eu quero estar perto, e o cara lá de cima. E aquelas músicas que profanam até o nome de Deus, que vão contra os mandamentos da lei de Deus. E aquelas pessoas que não vão na igreja, não rezam, não vão na missa, não se confessam. Às vezes não, levam uma vida errada, sai com mulher, faz um monte de besteira. Aí quando morre, todo mundo vai lá, homenagem em cima de homenagem. Aí você vê até a bandeira do time da pessoa lá. E eu pergunto, diante de tanta homenagem feita aqui na terra, será que foi homenageada no céu? Quando foi ao encontro de Deus, será que Deus homenageou também? Será que Deus disse, vinde bendito do meu Pai? Vinde, a minha oração que eu fiz no cenáculo e que eu tenho feito agora, que fez efeito na tua vida. Você levou uma vida santa realmente. Venha, venha. Venha participar da glória, venha agora viver com Santo Antônio, com São Francisco de Assis, com Santa Águeda, vem viver com a minha mãe. Eu me pergunto, parece que eu sou famoso, parece. E nessa fama minha, tem gente que me ama e tem gente que me odeia. Isso é verdade. E no dia que vocês receberem a notícia que eu morri, aí vocês talvez vão ter pessoas que vão fazer homenagem a mim. Mas será que essa homenagem é verdadeira ou é falsa? Só eu vou saber quando eu estiver diante de Deus. Só eu vou saber. Esses dias encontrei com uma pessoa aí, né? Muito santa, as pessoas dizem que é muito santa. Mas eu conheço também a pessoa e eu vejo que não é tão santa assim não, é os meus julgamentos. E eu sei que não é tão santa assim, mas muitos julgam santa essa pessoa. Eu já conversei com essa pessoa, algumas coisas, olha, precisa mudar. Não muda, continua lá. Mas está interpretando bem, as pessoas veem ela como uma pessoa muito santa.
provavelmente vai receber muitas homenagens, mas eu não sei como é que vai ser, não. Aqui na terra, mas lá eu não sei como é que vai ser. Como tem muita gente também em relação a mim. A mesma coisa. Eu pergunto de novo, Jesus rezou por nós. Ele pediu por nós, Ele pediu por mim, Ele pediu por você, Ele pediu ao Pai, Ele se sacrificou, Ele morreu na cruz, Ele pediu. Eu quero que eles estejam comigo. Mas uma coisa é certa, uns vão estar e outros não vão. Agora, você vai estar com Jesus ou não? Então, meus irmãos, aqui não fique preocupado se você vai estar ou não. Seja santo, leve uma vida, seja conivente com o Evangelho. Faça o que Jesus manda, o que Jesus pede. Saia das falcatruas. Resolva a tua vida matrimonial. Resolva a tua vida no sacerdócio. Pare de ficar roubando lá no trabalho que você tem, que você é dono lá do trabalho. Pare de ficar vendendo além do preço. E assim por diante. Então cada um vai se avaliando. Porque eu sei que Jesus rezou por mim. Mas se eu vou me salvar, eu não sei. Eu estou lutando. Esses dias eu me encontrei com o meu diretor espiritual. E eu falei bem assim para o meu diretor espiritual: olha, eu preciso fazer mais penitência pelos meus pecados. E ali eu fui falando para ele algumas penitências que eu já faço. Ele dizia: nossa, não sabia que você fazia isso. Mas um tempo atrás eu falei com o senhor. Ah, sim, eu lembro, mas agora eu preciso fazer mais algumas. Ele disse: só não exagere. Porque cada vez que eu fico velho, pior eu fico. Em vez de eu crescer, cada vez mais que eu vou ficando velho, né? 53 anos agora que eu fiz. Em vez de eu crescer em santidade, eu estou observando que eu não estou crescendo em santidade nenhuma. Eu não estou melhorando coisa nenhuma. E tem uns aí que acham que está. Não estou. Não entra. Eu não acredito nesses elogios. Eu gosto quando o pessoal diz: você é isso. Aí está certo. Então você está levando uma vida santa. Eu pergunto de novo: a oração de Jesus realmente está fazendo efeito na tua vida? Cuidado com esses elogios por aí. E você sabe que você não é nada disso do que o pessoal está elogiando. Pronto. Reflitam. Hoje vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que Ele nos dê a fortaleza. O dom da fortaleza. Porque nesse mundo, do jeito que está, se nós não tivermos o dom da fortaleza, nós vamos arrefecer facilmente. Então só o dom da fortaleza para nos dar força, para nós não cairmos nesse pecado, nem naquele pecado, nem ficarmos na arrogância, nem no orgulho, nem no respeito humano. Porque uma coisa eu sei: essa oração de Jesus não está fazendo efeito na minha vida ainda. E eu tenho que melhorar. Eu preciso melhorar. Porque eu não sei se quando Ele vai me chamar. Mas uma coisa eu sei: Ele rezou por mim. Mas vergonha na cara eu ainda não criei. Mesmo sendo padre.
É por isso que de 15 em 15 dias eu tenho que me confessar. Mas quem sabe, né? Do jeito que eu estou, vou ter que diminuir o tempo. Senão vai chegar um ponto que eu vou precisar de um padre do meu lado. Segurando nele aqui, me absolve agora, me absolve agora, me absolve agora. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.